Nesta aula, vamos abordar a técnica de modelagem exata das formas 2D no 3ds Max. Veremos as operações básicas de unir e subtrair formas, que são conhecidas como operações booleanas. Estas operações permitem um melhor aproveitamento das formas e elementos utilizados na cena. Vamos à aula. Para facilitar o aprendizado, abrimos o arquivo disponibilizado para a aula. Veja que temos diversas formas 2D dispostas sobre a cena. Temos algumas formas sobrepostas uma ao lado da outra e temos também a forma W-Rectangle, que aprendemos anteriormente. Vamos começar com o W-Rectangle, que consiste em duas formas agregadas uma à outra, onde a forma externa mostra o limite externo da forma e a parte interna mostra o limite interno da forma, o qual podemos chamar informalmente de buraco. Quando criamos duas formas dispostas da mesma maneira e no mesmo plano, também estamos criando este buraco. Porém, isso só é percebido visualmente, pois a abertura não existe ali. Para que tenhamos a abertura de fato, estas duas formas deverão estar agregadas uma à outra. O processo de criação destes buracos na forma também é chamado de operação booleana de subtração. Este é apenas um caso de subtração, pois também podemos criar esta ação para efetuar recortes na forma. Efetuaremos esta ação nestes dois círculos que deverão ficar com a aparência de meia-lua. No caso de recorte, assim como as demais operações booleanas, devemos efetuar o processo a seguir. Selecionar a primeira forma e acessar o Command Panel. Esta forma já deve ter sido convertida em eTableSpline para que as opções estejam disponíveis. Clicamos no botão Attach no Rollout Geometry e clicamos no outro círculo. Veja que agora as duas formas são interpretadas como uma só. Então, habilitamos o subobjeto Spline. Note que, com este modo habilitado, podemos selecionar novamente as duas formas de maneira separada. Com a forma que receberá o recorte selecionada, rolamos o Command Panel e acessamos os comandos Boolean. Habilitamos o modo Subtraction, clicamos no botão Boolean e clicamos sobre a segunda forma. Veja que temos o recorte exato da segunda forma, formando a nossa meia-lua. Agora que conhecemos o modo Subtraction, vamos conhecer as próximas operações booleanas do Max. Já temos outras formas preparadas para as operações booleanas, ou seja, já foram convertidas em Spline, editável e agregadas com o comando Attach. Para visualizarmos, acessamos o Manage Layers e deixamos visível somente o Layer Union, desmarcando a coluna Hide e marcando o layer que trabalhamos anteriormente. Na operação Union, não importa qual seja a forma selecionada, pois as duas formas serão unidas em uma só. Então, selecionamos uma das formas, habilitamos o modo Union, clicamos em Boolean e, posteriormente, no objeto.
Veja que as duas formas foram fundidas em uma só. Parabéns! Aprendemos a utilizar as operações booleanas básicas do 3ds Max. Vimos nesta aula como utilizar as operações Union e Subtraction do 3ds Max para formas 2D. Estes recursos irão auxiliá-lo a criar as formas mais variadas com o software. Aproveite os ensinamentos desenvolvidos aqui e conheça o modo Intersection. O processo é o mesmo, apenas o comando e o resultado se diferenciam. Continue praticando.